Você que já está tendo um pouco mais de conhecimento sobre o que é engenharia reversa e o que é todo esse mundo de escaneamento 3D, já deve ter ouvido falar sobre o arquivo CAD, sobre uma malha. E aí, você sabe o que é uma malha, um arquivo CAD? Vem comigo para o vídeo que eu vou te explicar. Sejam bem-vindos ao canal Reverse 3D, eu sou o Júnior e nesse vídeo eu vou trazer para você a diferença dos principais tipos de arquivo e de como lidar com cada um desses tipos de arquivo e para que você fique também familiarizado com quando nós falamos em outros vídeos o que é uma malha, o que é um arquivo 3D, o que é um CAD e você saiba se localizar em todo esse universo. Então, se você é novo nesse canal, já se inscreve para conseguir acompanhar o nosso conteúdo sempre que ele for ao ar. E vamos para o vídeo. Vamos começar com a explicação do que é uma malha. Nós temos, dentro do universo de escaneamento 3D, nós temos basicamente dois tipos de arquivo que pode ser considerado arquivos manipuláveis, tá? Então, nós temos a nuvem de pontos, que é um arquivo onde eu tenho todas as fotos do escaneamento, basicamente rústica ainda, e eu tenho o arquivo poligonizado, um arquivo poligonal, é esse que está aqui. Qual que é a diferença básica deles? Quando eu tenho um arquivo escaneado em nuvem de pontos, eu basicamente consigo visualizar esses pontos, fazer algumas medições em alguns pontos aproximados e eu consigo extrair cor, se o meu scanner permite, uma malha colorida. E quando eu falo de um modelo poligonal, é quando eu pego toda essa nuvem de pontos e converto em um único arquivo. É o que muitas vezes eu já falei em outros vídeos, é uma casca, tá? É uma malha. Então, esse arquivo que nós chamamos de malha ou de casca é um arquivo poligonal. Esse arquivo nada mais é do que uma nuvem de pontos triangularizada. É uma nuvem de pontos onde eu tenho uma ligação entre cada um desses pontos formando vários triângulos. E esses triângulos nos formam a malha. Eu posso trabalhar em diversos softwares para trabalhar com esse arquivo e em diversos formatos diferentes. Pode ser o STL, pode ser o OBJ, pode ser o PLY. Eu tenho diversos formatos de arquivo para trabalhar. Só que eu não consigo trabalhar nele matematicamente. Então eu consigo subtrair algum item dele, consigo fazer furo, eu consigo adicionar algum bloco, eu consigo, por exemplo, gravar um nome. Muitas pessoas que trabalham com impressão 3D trabalham com esse tipo de arquivo, o arquivo poligonal. É o arquivo que a maioria das impressoras 3D de baixo custo ou de entrada utilizam. É o arquivo poligonal, é o arquivo STL, o arquivo OBJ. Tem uma diferença muito grande desse tipo de arquivo para o arquivo CAD. Vamos falar do arquivo CAD. O que é um arquivo CAD? É um arquivo matemático. É um arquivo que todas as linhas dele tem uma fórmula por trás para poder fazer aquele modelo. Então, quando nós falamos que eu tenho um bloco CAD, vamos falar uma língua um pouco mais técnica. Esse é um objeto NURBS. É um objeto que eu tenho pontos definindo ele e cada ponto é ligado ao outro usando uma expressão matemática. Nisso, nós conseguimos utilizar qualquer software de modelagem 3D voltado para CAD. É o que nós fazemos modelos, ferramentas, desenvolvimento de produtos, enfim. E com tudo isso, nós temos o arquivo CAD. Uma diferença muito simples comparada do arquivo CAD para um arquivo Mesh. Estou mostrando para vocês aqui um arquivo que é Mesh, que ele tem várias curvas, e um arquivo similar CAD, que também tem várias curvas. Para vocês terem ideia do que eu estou falando, o tamanho de um arquivo STL de malha
é enorme, vocês podem ver aqui. E um arquivo CAD é muito menor, porque no arquivo malha eu tenho diversos pontos se ligando para completar aquela superfície. Enquanto no arquivo CAD, NURBS, eu tenho somente alguns pontos e expressões que ligam esses pontos, fazendo o objeto aparecer. Então, a principal diferença é essa, o tamanho e o modo como nós vamos manusear cada tipo de arquivo. Aí você pode me perguntar, tá, se é tão importante que nós tenhamos o arquivo NURBS para conseguir desenvolver produtos e tal, por que eu já não consigo escanear dessa forma? Porque o escaneamento, a digitalização 3D, ela é feita basicamente com captura de imagem. Então são pixels através de uma câmera ou através de um sensor específico industrial que são convertidos em pontos. Depois é que você faz o trabalho de engenharia reversa para transformar esse arquivo escaneado, essa casca poligonal, num arquivo NURBS. A conversão imediata disso, infelizmente, ainda não é possível. Então, basicamente é isso que eu quero trazer para o vídeo de hoje. Uma explicação bem simples e clara, sem muitos termos técnicos, para você entender quando nós falamos de uma casca, de uma malha e de um arquivo CAD, de um arquivo NURBS. Todo esse universo de engenharia reversa vai te mostrar como trabalhar com esses dois tipos de arquivos, esses dois tipos de dados e como fazer eles conversarem. Eu vou trazer em próximos vídeos para vocês verem a comparação que é feita de um arquivo escaneado versus um arquivo que foi modelado em cima desse próprio escaneamento. Vocês vão ver a diferença básica das curvas quando elas se moldam e dos cantos vivos. Geralmente os encontros de superfície num arquivo CAD ele é reto. Num arquivo poligonal é muito difícil que nós tenhamos um canto reto, tá? E é basicamente isso. Se você curtiu, deixa o seu curtir aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, sugestão, deixa nos comentários aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer de responder vocês. E se você está gostando desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para receber sempre os nossos vídeos. Foi um prazer estar com vocês. Eu sou o Júnior da Reverse 3D.